Olá, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Viana, professora da área de linguagens, e a gente tem uma questão do Enem de 2022 para resolver com você. A questão tem dois textos, que aí você vai conhecer um, que é do El Greco, o Laocoonte, que é um óleo sobre tela, né? Observe bem aí, né? E o texto 2, ele vai descrever a imagem. Ele fala assim, ó, essa impressionante obra apresenta o sacerdote Laocoonte sendo punido pelos deuses por tentar alertar os troianos da ameaça do cavalo de Troia, que escondia um grupo de soldados gregos. Enviadas pelos deuses, serpentes marinhas são vistas matando Laocoonte e seus dois filhos como forma de punição. Então, esse segundo texto descreve o primeiro. Produzida no início do século XVII, a obra maneirista distingue-se pela, ou seja, ela vai se distinguir por quê? Alternativa A, representação da nudez masculina. Gente, a nudez masculina ela acontece desde os gregos, né? Então, antes do século XVII, nós já tínhamos a representação da nudez, inclusive, nas esculturas, enfim, gregas, né? Que a gente conhece, ok? Então, ela não vai ser uma obra maneirista por isso, ok? Alternativa B, distorção ao representar a figura humana. Essa é a alternativa verdadeira. E eu queria que você observasse o texto 1 e observasse as formas, principalmente as formas que estão do seu lado direito, essas três pessoas que estão aí, tá certo? Observe como ele tem uma distorção, é como se o texto inteiro, na verdade, tivesse uma distorção, ok? Por quê? Porque ele está sendo morto por essas serpentes. É como se o corpo desfragmentasse, né? Ok? Então, a gente tem a distorção ao representar a figura humana. Essa é a alternativa verdadeira para essa questão. Vamos conhecer as outras alternativas e saber por que elas não contemplam o comando da questão. Alternativa C, evocação de um fato da cultura clássica grega. Vamos pensar aqui. Evocar, a obra é maneirista, né? Então, vamos evocar um fato da cultura clássica grega. Gente, a narrativa do Laocoonte aí, né? Ela vai narrar esse momento em que os deuses estão punindo por alertar a ameaça do cavalo de Troia. Você diz, mas é da época também. Gente, mas a obra é o quê? Maneirista. E ela pertence ao século XVII. Quando a gente fala da cultura clássica grega, a gente está falando de antes de Cristo, tá certo? Então, não é evocar um fato da cultura clássica grega, a obra é maneirista, ela é do século depois de Cristo, né, do século XVII, ok? Para quem não lembra o que é o maneirismo, a gente situar mais ou menos na história, ela vem depois do barroco, é uma fase de transição, tá certo? Então, a gente tem o barroco, o maneirismo, né, que ainda tem aspectos religiosos e etc, e depois a gente vai ter aí o neoclassicismo, mas só depois, ok? Então, a C tá falsa. Alternativa D, presença do tema da morte como punição da família. Isso não é necessariamente uma característica, tá certo, da obra maneirista, ok? Lembre-se que o texto 2 nos ajuda a entender o texto 1 e resolver a questão. E, por fim, a alternativa é utilização da perspectiva para integrar os diferentes planos. A perspectiva ela é uma característica que advém, inclusive, do período do Renascimento. O que é a perspectiva? É a profundidade, aquele momento de profundidade, tá certo? Apesar de a gente ter um elemento aqui no texto de perspectiva, isso não é uma característica necessariamente maneirista, né? Tá certo? Então, isso, o que é que você tem que marcar na questão como algo que você tem que alertar? A obra é maneirista, do século XVII, ok? Por quê? Porque se você não levar em consideração essas duas informações, a gente teria outras alternativas como verdadeira. Mas lembre-se, comando, e o comando afunila, nos direcionou, tudo bem? Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa B, distorção ao representar a figura humana, e está muito claro aí nessas duas figuras, principalmente do seu lado direito, ok? Espero que você tenha compreendido, bons estudos e até a próxima!